Graças e paz, vamos nisso a mais um discipulado e vamos começar com oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos pela liderança do Teu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade e que possamos ser edificados, Deus, da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Em Tiago, capítulo 3, ele vai fazer uma abordagem sobre o poder das palavras. Ele faz uma abordagem no texto destacando 3 pontos importantes: o poder das palavras, o domínio da língua, bênção e maldição. E ele aborda esses textos informando o quão é importante nós sabermos educar a nossa vida para não falarmos aquilo que não deve ser falado, pronunciado. Porque as palavras têm poder. As palavras geram em nossa vida vida ou morte, bênção ou maldição. E Tiago tenta nos ensinar, através da palavra de Deus, o quão é importante nós aprendermos a corrigir as nossas palavras. Por exemplo, lá em Salmo 141, versículo 3, Davi, ele pede para Deus para que o Senhor coloque em sua boca um guarda, para que não venha falar palavras desagradáveis, palavras que possam ferir, palavras que possam machucar, palavras que possam condená-lo no futuro. Nós temos que ter sabedoria para aquilo que nós vamos falar, porque mesmo você falar uma palavra no seu quarto, onde não tem ninguém, saiba que o mundo espiritual está ouvindo as suas palavras. E assim como Deus age na nossa vida através de nossas palavras, o diabo também age nas nossas vidas através de palavras. E nós temos que ter esse cuidado para saber corrigir aquilo que nós podemos falar de forma sábia e coerente, e que possa trazer edificação, fortalecimento, força, vigor para nossas vidas. Eu quero ler um texto para você que está escrito em Mateus 15, versículo 10 e 11, e depois eu vou ler o versículo 18, que diz assim, versículo 10: E chamando a si a multidão, disse-lhe: Ouvi e entendei. Jesus dizendo: O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Versículo 18 diz assim: Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Observe que o que contamina o homem são palavras que saem do seu coração. As intenções, a malícia, sabe, a imoralidade, a mentira, a hipocrisia. Todas essas coisas fazem com que o ser humano seja contaminado. E são palavras como essa que dão a oportunidade para que o diabo possa agir na vida de pessoas. Quando eu aprendo a corrigir aquilo que eu falo, eu estou mostrando para mim mesmo que Deus pode me abençoar. Porque a Bíblia Sagrada declara o seguinte, que o poder da vida e da morte estão no poder das palavras. Assim como eu posso falar coisas erradas e acontecer, assim também eu posso me corrigir e falar as coisas certas e acontecer também para mim. A Bíblia Sagrada declara que aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. E precisamos aprender a ter uma semeadura de forma correta, de forma sábia, com palavras abençoadoras. Que possamos aprender a falar palavras de bênção na nossa casa, na nossa família, para nossos filhos, para nossos netos, para o esposo, para a esposa, para todas as pessoas que nos ouvem. Que as nossas palavras, segundo a Bíblia Sagrada, possam ser temperadas com sal, para dar sabor àqueles que a ouvem. Que sejam palavras edificadoras e transformadoras. E Tiago mostra isso no texto, no capítulo 3 de Tiago.
Ele dizendo: olha, não pode uma fonte dar água amargosa e água doce. Um manancial só pode dar um tipo de água. E ele está falando de mim e de você. Não seja uma fonte dupla. Não seja esse tipo de fonte. Seja uma fonte que apenas abençoa. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento da Tua Palavra. Te agradecemos, meu Pai, e Te louvamos por tudo, porque Tu és o nosso Deus, soberano sobre todas as coisas. Amém, Senhor Jesus.